Vamos lá então, a palavra do Senhor vai dizer assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo
para dar início a uma combustão, a um fogo. Primeiramente, a gente tem que ter um calor, porque se não tiver calor, não tem fogo. Amém? Então, primeiramente, o calor. Depois desse calor, nós temos o oxigênio. Oxigênio ou comburente. Como o oxigênio? O oxigênio é necessário para a combustão ou fogo e está presente no ar que nos envolve. Está presente em nosso lar, onde nós estivermos, tem que ter oxigênio, porque sem oxigênio ninguém vive. A irmã está respondendo, acho que eu vou comprar um prêmio para ela, viu, tia, depois. E aí, por fim, nós temos que ter um combustível. Combustível é o elemento que serve de propagação para o fogo. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, existem vários combustíveis para fazer o fogo. Pode ser um papelão, pode ser um carro de cozinha, o que for, mas eles são perigosos. E aí, quando você começa a juntar todas essas coisas, o calor, o oxigênio e o combustível, eles já não são mais calor, oxigênio e combustível. Eles passam a ser o triângulo do fogo. Já ouviu falar sobre o triângulo do fogo? Pois é, quando a gente junta o calor, o oxigênio e o combustível, eles não são mais um, eles não são mais três, eles são um. O triângulo do fogo, não se esqueça. E quando esse triângulo do fogo está juntinho, ele começa a formar o fogo de verdade, a combustão. Formando essa combustão, ela já não é mais três. Antes era um de cada um. Agora eles se juntaram e são três. Desses três agora, quando começa a se propagar o fogo, aquele fogo ele começa a se espalhar. Porque se você colocar uma madeira aqui e a outra ali do lado, quando esses três juntos começam a pegar fogo, ele vai passando para a próxima madeira que está junto. Aí ele já é chamado de reação química em cadeia, que forma um tetraedro do fogo. Olha que nome difícil. O que era um de cada vez se tornou três. O que era três agora é quatro e se tornou um tetraedro do fogo. Mas o que eu acho interessante é que a tia ali não me chamou para vir falar sobre o incêndio, sobre o fogo. Aí o que eu fiz? Deixei meu extintor em casa e trouxe a minha Bíblia. Sabe por quê? Porque com esse ensino sobre o fogo, nós aprenderemos algo importante. E aí, como tem o maior pintor do mundo, eu peguei a maior pintora que vai de casa e mandei fazer um triângulo do fogo espiritual para trazer para vocês nessa noite. Cadê as palmas para Jesus? Pastor Jeová, traz a água, Pastor Jeová. Aleluia, Jesus. E agora vocês vão prestar bastante atenção, porque nós já falamos do fogo do mundo, do fogo da carne, do fogo que queima a madeira. Agora nós iremos falar do triângulo do fogo que está nessa igreja e que está sobre a vida de cada um daquele que busca o Senhor. Aqui, se você vê bem embaixo, esse aqui é o nosso Deus, é o calor que sem ele nós não conseguimos nada. Tinha que ter uma irmã, cadê ela? Foi embora, para segurar esse papel aqui, mas eu. Aleluia, Jesus. Esse calor ele está embaixo, porque triângulo nenhum, irmãos, consegue se firmar se não tiver base. Então não existe triângulo espiritual se não, Deus abençoe, se não tiver, irmãos, o calor. Aí você presta atenção que aqui nós temos o calor, aqui nós temos o oxigênio que é Jesus.
se você foi desenhado pelo Senhor, se nessa noite você se dispuser a servir ao Senhor de todo o seu coração, você vai virar uma raça em cadeia tão linda que ninguém vai poder apagar o seu fogo. Sabe por quê? Porque o fogo que está sobre a sua vida não é um fogo qualquer, não é um fogo que o meu extintor consegue apagar. O fogo que está sobre a sua vida é um fogo que arde dia após dia, continuamente. E homem nenhum apaga esse fogo, homem nenhum tira essa presença sobre a sua vida. Aí você fala, mas o que tem a ver com essa palavra que você leu? O Senhor nessa noite está nos dizendo o seguinte: estavam todos reunidos em um mesmo propósito, crianças e adultos. Vocês estão nesta noite com o propósito de adorar ao Senhor, ou seu propósito é outro? Não ouvi as crianças. Qual é o seu propósito nessa noite? Porque o seu propósito, se o seu propósito for o mesmo que o meu, o mesmo que a tia, aí nós vamos começar a virar aqui uma raça em cadeia, nós vamos manifestar a glória de Deus nesse lugar. Por quê, irmãos? Eu estava em outra missão, e na missão a qual eu estava, para vocês perguntarem aqui por que eu estou brincando, eu estava numa missão, e nessa missão eu caí e quebrei a perna em 2 lugares. Mas aí a tia, que eu não sei falar o nome, Ivanete. é que eu esqueço, viu? Essa tia lá me ligou, eu estava em outra missão. Aí lá na missão, eu caí e quebrei a perna em 2 lugares, aqui e aqui. E aí, aquela tia me mandou mensagem. E eu lá, meio que de atestado, porque eu estava na missão e me machuquei, então eu tive que ficar separada por uns dias. A tia me chama para ministrar. Eu falei, tia, é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas minha perna ainda está quebrada. E ela falou assim, não, mas até lá você acabou. Eu tô ótimo, irmãos, com a glória de Deus, porque antes eu não podia nem fazer assim, hoje eu posso. E ela falou para mim assim, pastora, eu tenho uma missão para a senhora. E essa missão é mostrar, eu tenho áudio, mostrar para as crianças Jesus, falar de Jesus, para que as crianças, olha só a missão que ela me deu, para que as crianças sejam cheias de Deus naquele grande dia, naquele culto. E eu falei, Jesus, a missão é forte. Então por isso o Senhor me deu essa palavra. Estavam todos reunidos em um mesmo propósito: adorar, exaltar, engrandecer o nome santo do Senhor. Porque nós não temos outra missão sobre esta terra. Eu fiquei alguns dias na qual eu não poderia levantar da cama direita, eu não podia pisar o pé no chão.
buscar Tá com mais sono, na né? presença do Tá com Senhor. sono? Que vocês iam se dispor mais a estar na casa do Senhor.